Bom, vamos terminadas a nossa parte social, vamos dizer assim, vamos nos compenetrar, vamos envolver os nossos pensamentos, que são emanados pela espiritualidade nesse momento, nos envolvendo, tranquilizando os nossos corações e os nossos pensamentos, para que possamos, na noite de hoje, através de tudo aquilo que nos for colocado, buscar o melhor do aprendizado dessa doutrina maravilhosa, que nos aclara as ideias, que conforta os nossos corações, pois sabemos que somos espíritos eternos e que tudo aquilo que passamos, que sofremos, vai passar. Depende de nós, depende do nosso crescimento espiritual. E assim, é com as lições de Jesus, com as lições que essa doutrina nos traz, que ela nos faz pensar, nos faz refletir e buscarmos sempre a nossa melhora e a nossa reforma íntima. Agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade da reencarnação, essa que nos concede, para que possamos galgar mais um degrau da escada evolutiva. Sabemos o quanto é difícil, pois é necessário que nos reformulemos interiormente, buscando sempre o bem, buscando sempre o amor, buscando sempre a caridade. Obrigado, Jesus, nosso modelo e guia. Obrigado, Dr. Bezerra, patrono desta casa. Obrigado a vocês, trabalhadores, que desde as primeiras horas da manhã aqui se encontram, preparando o ambiente para o tratamento de almas irmãs que aqui acorrem, que aqui vêm em busca também dos ensinamentos desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livrai-nos do mal. Que assim seja. Como eu já disse, doutor Pedro, convidado dessa noite, por favor, doutor, que nos falará dos novos tempos, né? Senhoras e senhores, moços e moças, louvado seja Deus nosso Pai, o Criador, e louvado seja Jesus, o nosso Mestre, que nos permite este encontro em torno da doutrina espírita nas terras de Araçatuba, em data tão importante quando se comemora mais um aniversário desta casa, e nos dá a oportunidade de rever e reencontrar amigos que há longo tempo já sedimentaram aí a amizade verdadeira em nossos sentimentos. Nós vamos falar sobre os tempos são chegados. Pois bem, muito antes do nascimento de Jesus, profetas previram acontecimentos relacionados à sua vida. Essas profecias foram dadas para que as pessoas pudessem reconhecer Jesus quando ele viesse. E quando ele viesse, tivessem fé nele como sendo o Salvador. Essas profecias ocorreram em média 600 anos antes, ou seja, 6 séculos. O profeta Isaías, o profeta Miqueias, o profeta Oséias, o profeta Daniel, todos eles previram a vinda de Jesus. Veja só, o profeta Isaías, 600 anos antes, disse assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Aí já estava a primeira dica: aquele que nascer de uma virgem, esse será o Cristo. Miqueias fala assim: e tu, Belém Efrata, ainda que sejas pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será governante em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nasceria de uma virgem na cidade de Belém,
Diz Oséias da seguinte forma: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho, dando a entender que Jesus, o Salvador, teria que se refugiar no Egito por um determinado tempo. Isaías de novo fala assim: ele foi oprimido e ele foi afligido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu a boca. Estava dizendo que aquele que nascesse de uma virgem na cidade de Belém, que tivesse que se refugiar no Egito, quando fosse oprimido, afligido, ele ficaria calado, mudo, não abriria a sua boca, como só acontecer com as ovelhas e os cordeiros, que a gente sabe que não berram quando vão para o matadouro. O profeta Daniel diz assim: e depois das 62 semanas será morto o Messias, e não existirá mais. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim da guerra estão determinadas as assolações. É sempre interessante lembrar que as profecias requerem alguma interpretação, e nem sempre elas são exatas de acordo com a época em que nós vivemos. Aqui, por exemplo, fala em inundação, e a gente sabe que não foi inundação. Acontece que, de fato, depois de 62 semanas, o Messias será morto. Nos anos 70, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, sitiou Jerusalém naquele que ficou conhecido como o Cerco dos 100 Dias, e depois invadiu a cidade e destruiu tudo, não deixando pedra sobre pedra. Destruirá o santuário. Foi o que aconteceu. Bom, Isaías então, nessa última que nós projetamos, diz assim: os teus mortos viverão, como também o meu corpo morto, e assim ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das hortaliças, e a terra lançará de si os mortos. Aqui ele está dizendo da ressurreição de Jesus. Então, esses acontecimentos sequenciais indicavam para as pessoas quem era o Messias que era tão esperado. 600 anos antes, 6 séculos. Para que a gente tenha uma noção de tempo, o Brasil só tem 500, não é? 6 séculos antes previram isso. Olha, se nós estivéssemos aqui na época de Isaías, Miqueias, Oséias, Daniel, e ouvíssemos eles falarem isto, a gente acharia que o Messias viria quando? Bom, já que estão falando, deve vir semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, nos próximos 10 anos, não é? Se nós tivéssemos vivido na época deles, possivelmente pensaríamos assim: quando que o Messias vem? Deve vir logo. 6 séculos. 6 séculos. E aí então, depois de 6 séculos, ele veio, no ano que ficou conhecido como o ano 1. E aqui, junto com os apóstolos, ele diz assim: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: o reino dos céus é chegado, o reino dos céus. Pois é, cadê o reino dos céus? Se nós estivéssemos sentados aqui, provavelmente a gente pensaria assim: mas é chegado o reino dos céus? Será que é amanhã? Semana que vem? O mês que vem? Será que é o ano que vem? Porque ele disse: é chegado o reino dos céus. Mas eu pergunto para vocês todos: cadê o reino dos céus? Ele disse mais coisa: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E continua dizendo: tenho-vos dito essas coisas ainda estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, ou o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Se nós estivéssemos sentados aqui, a gente pensaria então que esse Consolador aqui viria quando? Semana que vem? Ele ia pedir ao Pai para enviar, viria quando então? No próximo ano? Na próxima década? Pensaremos assim, será que eu vou ver o Consolador chegando? Interessante, aqui nós fazemos um parênteses, porque ele diz assim, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Isso que significa que, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, nem tudo está na Bíblia. Nem tudo está na Bíblia. Aliás, a Bíblia, ela tem uma quantidade de livros diferentes. A Bíblia dos católicos tem uma quantidade de livros. A Bíblia protestante tem outra quantidade de livros diferente. De modo que, se a Bíblia é a palavra de Deus, em algum lugar ela está a mais, em outros lugares ela pode estar faltando. Ora, o Consolador, cadê o Consolador? Pensariam esses daqui. Será que os meus filhos irão ver? Aqui nós abrimos um outro parêntese para falar do Papa Bento XVI. O sumo pontífice da Igreja Católica, eu o tenho como um homem de muita coragem, porque ele disse assim, nem toda a verdade está na Bíblia, e nem tudo que está na Bíblia é verdade. Para uma pessoa da envergadura do sumo pontífice da Igreja de Roma, falar isto, significa que realmente este homem tem um valor indescritível. Pois bem, eu vos enviarei o Consolador. Sabe quanto tempo demorou para chegar? 1800 anos, 18 séculos. E aqueles que ouviram, pensariam assim, será que é para o mês que vem? Como eu mesmo acabei de dizer, demorou 18 séculos. A vinda de Jesus foi prevista 800 anos antes, 8 séculos. Ele falou que falou, é chegado o reino dos céus. Aí ele promete o Consolador e demora 1800 anos para vir. E veio, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, o Espírito de verdade diz assim, chegaste no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade? Bom, isso já faz 160 anos. E aí então vem a pergunta, mas cadê? Né? Cadê as coisas que irão se cumprir? Ainda diz na Gênesis, são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Pois é, mas já faz mais de 160 anos, 167 para ser mais exato. E cadê os acontecimentos? É chegado o reino dos céus, cadê? Ora, nós precisamos de interpretar estas coisas atinando para determinadas realidades. A questão do tempo não é como nós pensamos. Albert Einstein, o célebre cientista, criador da teoria da relatividade, ele diz assim, olha, o tempo não é absoluto, o tempo é relativo. Não passa da mesma forma para todas as pessoas. Não só falou, como provou. Então aqui é interessante a gente observar o seguinte, o tempo não é absoluto, é relativo, não passa igual para nós. Se o tempo não passa igual para nós, vocês imaginem se ele vai passar igual para aqueles que estão fora do corpo, para os espíritos. Não é assim, passa muito diferente, muito diferente. Nós temos por hábito, e é uma coisa natural, marcar o tempo pela nossa existência, pelo tempo da nossa vida, mas a nossa vida é muito, muito, muito curta. E é por isso que então determinadas coisas passam a não ser bem interpretadas. O livro A Caverna de Platão, do médium Carlos Bacelli, diz assim, Chico dizia que o Cristo iniciou o seu movimento de descida para a Terra cerca de 4.000 anos antes. 4.000 anos na contagem de quem? Nossa! Porque a gente não pode admitir que Jesus, sendo um Espírito perfeito, aquele que falou assim, ó, quem me vê, vê o Pai que me enviou. Aquele que disse assim, eu e o Pai somos um. Não é possível que ele ficou viajando no tempo, no espaço, 4.000 anos para chegar aqui. Uma coisa absurda. Onde é que ele estava, afinal de contas? Não, 4.000 anos
na nossa contagem do tempo. Jesus pregou o Evangelho em todas as 7 esferas da terra. Nós sabemos hoje com o Espiritismo que a Terra tem 7 esferas, e aqui nós vamos ver diretrizes do planeta, amor fraterno universal, arte, cultura e ciência, umbral, crosta e trevas. Nós estamos aqui, ó, trevas e abismo. Nós estamos aqui, ó, na crosta. A gente pensa que Jesus, quando veio só aqui para falar com a gente, veio só na crosta. Não! Ele pregou em todas as 7 esferas. Ele começou aqui, quando chegou na terra para o seu evangelho de amor. Começou aqui e foi. E daqui? Veio para cá. Olha que coisa interessante que é dita aí com referência ao tempo. Um tempo de 40 dias sobre a crosta, nas dimensões subcrostais, pode ser considerado quase 40 anos. De modo que, na crosta, temos as trevas e o abismo. Um dia aqui equivale a 1 ano aqui. De modo que a gente sabe que Jesus foi crucificado numa sexta-feira e ressuscitou 3 dias depois, tá certo? Tem uma oração da Igreja Católica chamada o Credo, que diz mais ou menos assim, a oração do Credo: creio em Deus Pai e em Jesus Cristo, seu Filho, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus. Nesses 3 dias Jesus foi aonde? Veio aqui para as trevas e para o abismo. 3 dias na nossa contagem. Para aqueles que estão aqui, foram 3 anos. Na contagem de quem estava aqui, Jesus ficou lá por 3 anos. Mas para nós foram 3 dias. Quanto mais baixa é a vibração e a dimensão, mais rápido o tempo passa. Quanto mais elevado, mais devagar é o tempo. Claro, comparando uma situação com a outra. Por exemplo, nosso lar, o governador do nosso lar, diz ali no livro do André Luiz que ele está na governadoria há mais de 100 anos. Se não me falha a memória, 114. Na contagem de quem? Na nossa, porque o livro foi escrito para nós. Mas para ele são 114 anos? Não, lá o tempo passa mais devagar em relação a nós. Assim como nas trevas e no abismo, passa mais depressa em relação a nós. E o nosso tempo é mais devagar em relação a quem está aqui. Mas se as pessoas, ou melhor, os espíritos que estão aqui nas trevas e no abismo, muitos deles estão em estado deplorável, que a gente conhece pelas obras do André Luiz, em estados terríveis, alguns até com forma animalesca, o que é que Jesus foi fazer lá? Eu também não sei, mas o Cristo, o amor por excelência, eu imagino que enquanto ele ficou aqui nas trevas e no abismo, aqueles espíritos que estavam lá, viram ele como sendo uma luz muito boa, que lhe aliviava as tensões, as emoções, as dores e os sofrimentos, dando a eles todos uma sensação que eles não saberiam definir, uma sensação de esperança. É assim que acontece. Olha que coisa interessante para que a gente comece a compreender a questão do tempo, né? 1952, Chico Xavier psicografava o livro Ave Cristo. Enquanto ele estava psicografando, ele recebeu a visita de um espírito que conversou com ele e ele não entendeu nada do que o espírito dizia. E ele falou assim para o Emmanuel: eu não entendo nada do que ele fala. Aí o Emmanuel disse assim: ele está dizendo, não, o Emmanuel disse assim: esse espírito viveu aqui na terra na época de Moisés, em torno de 4.000 anos, e o que ele está te dizendo é que ele está voltando agora e achou as construções um pouco diferentes, mas o avanço moral muito pequeno, muito pequeno. E o espírito tem razão.
Neste livro aqui, do Mika Waltari, escrito em 58, intitulado O Egípcio, é um autor dinamarquês, ele fala sobre o Egito Antigo. E aí a gente vê que o que tinha no Egito de 4, 5 mil anos é o que tem hoje. Por exemplo, aqui relata furto, roubo, prostituição, crime, corrupção, violência, brutalidade, que é o que nós temos hoje também. Motel, hoje tem. Aqui tinha? Tinha. Não com o mesmo nome, evidentemente, mas retrata o livro, e na ilha de Creta, as mulheres iam para as tabernas e ocupavam quartos destinados para que elas pudessem se encontrar com os jovens que trabalhavam no porto, enquanto seus maridos estavam ausentes. Então, o Espírito tem razão quando ele diz: as construções se modificaram um pouquinho, mas o avanço moral foi muito pequeno, porque 4 mil anos para ele não é nada, ele foi e voltou. É a mesma coisa do que qualquer um dos senhores, das senhoras, dos jovens que aí estão, irem para São Paulo amanhã cedo, amanhã de quinta-feira, e volta exatamente daqui a um mês, dia 24 de novembro, e olha para a cidade e fala assim: fiquei um mês fora. As construções praticamente são as mesmas, né? Não se modificou muita coisa. Mas ele ficou 30 dias fora. É que eu estou sendo modesto na contagem do tempo, mas ele pode ficar fora 10 anos. Quando ele voltar, a diferença é pouca. Para o Espírito, 4 mil anos não é nada. Há quanto tempo nós estamos na Terra? Olha que interessante, há quanto tempo nós estamos na Terra? No livro A Caminho da Luz, que eu sempre gosto de projetar as duas capas, no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel diz assim: olha, no período terciário, como o livro foi escrito em 38, algumas nominações aí foram modificadas. No período terciário, que vai de 23 milhões e 300 anos a 2 milhões e 580 mil anos, a que nos reportamos, no período terciário, a que nos reportamos, notavam-se algumas raças de antropóides no Plioceno inferior. O Plioceno inferior vai de 5 milhões e 333 mil anos a 2 milhões e 580 mil anos, confere aqui. Então, nesse período, de 2 milhões e 580 mil anos, notavam-se algumas raças de antropóides. Esses antropóides, antepassados do homem terrestre, e os ascendentes dos símios, que ainda existem, tiveram sua evolução em pontos convergentes. Somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que nós não descendemos do macaco. Não houve uma descida da árvore. Nós não descendemos do macaco. O tempo passa e a ciência comprova. É claro que o gráfico que eu vou mostrar está em inglês, porque as coisas acontecem do lado de cima da linha do Equador. Quantos países que estão abaixo da linha do Equador têm o prêmio Nobel? Não tem. Todos os prêmios Nobéis estão em países do lado de cima da linha do Equador, naturalmente em outra linguagem. Olha aqui, ó. Aqui é que se deu a divisão do homem e do macaco. E da onde eles vieram? Daqui. Aqui é que está o tronco comum. Daqui, há 7 milhões de anos atrás, ou há 7 milhões de anos, houve a divisão. Um grupo se tornou os homens, outro grupo se tornou o macaco, o chimpanzé. Vou passar 2 traços aqui. Em 6 milhões de anos, demorou 6 milhões de anos para
a origem do homem, quando ele se distanciou do grupo comum, 6 milhões de anos para ele chegar ao homem primitivo, o homem de Denisova, o homem de Neandertal, o homem de Java e depois o Homo sapiens. E agora também tem a classificação Homo sapiens sapiens, que é um pouquinho mais avançado. 6 milhões de anos. Aí então vem o homem de Java, o Denisova, Neandertal. Interessante é que o Homo sapiens tem genes de todos esses dois aqui, ó. Aqui encontraram genes dessas duas raças. E olha aí o tempo. Nós somos antigos. Em 1954, o Conselho Editorial da revista LBV, que aí tem o símbolo, foi até Pedro Leopoldo. E lá então falaram: Chico Xavier, Emmanuel pode nos dizer algo a respeito da verticalização do eixo da Terra e das transformações que esta sofrerá? Parece estranho, mas vocês vão entender. Pode dizer-nos alguma coisa a respeito da verticalização da Terra e das transformações que esta sofrerá? Nós primeiro vamos ver a respeito das transformações. O que é que o Emmanuel fala, respondendo à pergunta da equipe editorial da revista LBV? Ele começa assim, olha: a Terra, em sua constituição física propriamente considerada, possui seus grandes períodos de atividade e de repouso. Cada período de atividade e cada período de repouso da matéria planetária, que hoje representa o alicerce da nossa morada temporária, pode ser calculado cada um em 260 mil anos. O chão em que nós pisamos, o Brasil como nós conhecemos, a conformação geográfica da Europa, América do Norte, Ásia, Indonésia, é o período de atividade. São áreas que estão em período de atividade e permanecerão com esta formação por 260 mil anos. E qual é a parte que está no período de repouso da matéria planetária? O que está embaixo da água do mar. Está embaixo da água do mar. Para que haja essa modificação, é necessário que se vão 260 mil anos. Aí a gente vê que Jesus veio faz 2000 anos, a gente acha que está distante. Mas olha os números em que nós estamos falando. 260 mil anos. Vocês não precisam se preocupar com isso daqui, porque depois no fim eu mostro um gráfico, e aí fica muito fácil de entender. Olha o que ele fala. Período de atividade, 260 mil anos. Então tá, no período de atividade. Período de repouso, mais 260 mil. Então, a Terra se modifica, ou melhor, ela mexe na sua verticalização, e essa mudança faz com que partes que estão à tona vão para o fundo das águas, e partes que estão embaixo das águas venham à tona. Diz assim o Emmanuel: atravessando o período de repouso da matéria terrestre, quer dizer, acabou isso daqui e entra aqui. Atravessando o período de repouso da matéria terrestre, a vida se reorganiza, enxameando de novo vários departamentos do planeta, representando assim novos caminhos para a evolução das almas. Desses 260 mil anos de atividade, 60 a 64 mil anos são empregados nos preparativos da vida organizada. Logo em seguida, surge o desenvolvimento das grandes raças. Assim, depois desses 60 a 64 mil anos de reorganização da casa planetária, temos sempre grandes transformações de 28 em 28 mil anos. Então começou aqui o período de atividade, 60 a 64 mil anos para preparar a vida organizada. Depois que está organizada, surgem as raças e elas permanecem durante 28 mil anos. A cada 28 mil anos, a transformação. Nós vamos entendendo isso de uma forma fácil. É só termos um pouquinho de paciência. Depois do período de 64 mil anos, ou seja, ele já está falando da nossa época, ó, período de atividade. Depois do período de 64 mil anos, tivemos duas raças na Terra cujos traços se perderam por causa do seu primitivismo. Muito antiga, se perdeu. Logo em seguida, podemos considerar a grande raça lemuriana como portadora de uma inteligência algo mais avançada, detentora de valores mais altos nos domínios do espírito. Eu não sei se vocês já ouviram falar da raça lemuriana, mas existiu.
Após a raça lemuriana, que ficou por 28 mil anos, em seguida, os 28 mil anos de trabalho, após a raça lemuriana, em seguida aos 28 mil anos de trabalho lemuriano propriamente considerado, chegamos ao grande período da raça Atlântida, com outros 28 mil anos de grandes trabalhos, no qual a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável. Às vezes vocês podem não ter ouvido falar da Lemúria, mas por certo eu sei que muita gente ouviu falar da Atlântida. E na verdade, não tem certeza se existiu ou não. Existiu, assim como a Lemúria. 28 mil anos, raça lemuriana. Mais 28 mil anos, raça Atlântida. Olha onde estava a Atlântida. E aqui a Lemúria. Claro que quando a Lemúria e a Atlântida estavam aqui, a formação, o delineamento geográfico não poderia ser este, porque isso estando acima, as águas estariam cobrindo outras partes, como aqui, por exemplo. Segundo os estudiosos, geólogos, pesquisadores desses assuntos, lá está a Atlântida, aqui a Lemúria. Não existe aqui a Austrália. A África é o que mais guarda o contorno parecido, mas aqui estaria a América do Norte. Aqui, por certo, a América Central, que nos dias de hoje é uma pequena tira, que a gente quer larga. Aqui seria a América do Sul, com parte de mar aqui dentro, aqui um grande lago, que não se sabe se é salgado ou não. Enfim, cadê a Índia? Cadê a Europa? Então, para essas partes estarem acima, muitas outras que nós conhecemos hoje estavam abaixo. E o que é que aconteceu para que isso daí ocorresse? Inclinação no eixo da Terra, como nós vamos ver, vai ficar fácil de entender. Então hoje, para a gente ter essa configuração geográfica, a Lemúria desaparece e a Atlântida também. É assim que acontece. Perguntaram para o Emmanuel na sequência: foi de fato há 37 mil anos que a Atlântida submergiu? O cálculo é aproximadamente certo, considerando-se que as últimas ilhas que guardavam os remanescentes da civilização Atlântida submergiram mais ou menos 9 a 10 mil anos antes da Grécia de Sócrates. Sócrates viveu 500 anos antes de Jesus, portanto, há 2.500 anos atrás, mais os 10 mil anos, que foi antes dele. Então, os pontos mais altos do continente atlântico, ou Atlântido, as partes mais altas terminaram por desaparecer há cerca de 12.500 anos aproximadamente. Por que as partes mais altas? Ora, o continente da Atlântida, assim como o da Lemúria, não era plano, né? É igual ao nosso aqui, tem lugar que é alto, tem lugar que é baixo. Quem vai chegando em São Paulo, por exemplo, já vê o Pico do Jaraguá, com 2 antenas lá em cima. Quem está lá em Santos tem uma serra enorme para subir, e por aí vai. Então a parte mais alta da Atlântida, que acabaram se transformando em ilhas, os picos ficaram todos cercados de água, desapareceram por completo em torno de 12.500 anos. Esta é a cidade de Dubai. Este é o hotel que se chama Atlantis, em homenagem, fazendo menção ao continente perdido da Atlântida. Neste hotel, luxuosíssimo, riquíssimo e caríssimo, tudo que tem lá lembra alguma coisa do fundo do mar. São conchas, esse daqui é o saguão, né? O hall de entrada. Escamas, isso daqui tem a forma de infusórios. A gente vê que pérola, concha, em todo lugar, coisas que remetem à marinha, à fauna marinha, remetem aí a, né, as coisas do fundo do mar. Nesse hotel existe um aquário, que aqui está numa vista de longe e aqui de perto. Esse aquário é gigantesco. Quando se olha de perto,
se percebe que tem aqui escadarias, tronos, conforme a gente pode ver, objetos de uso humano e pessoal, conforme a gente vê aqui, o trono, pilastras, degraus, olha lá o trono numa imagem melhor, peixes enormes, tudo isto para dizer que a Atlântida existiu e que hoje está debaixo d'água. Um detalhe interessante que, como eu disse, esse aquário é gigantesco. E quando você tem o dinheiro suficiente para pagar alguns $1.000 a diária, o seu quarto, uma das paredes do quarto é a parede do aquário. Você dorme e acorda olhando para a Atlântida submersa. O hotel, aí puseram um trono tão grande, e eu não sei por que exageraram. Talvez porque os atlantes tivessem uma estatura maior, não sei, aqui são duas crianças, só para que se possa fazer uma comparação. Então, essas são as fases da Terra. Como é que isso acontece? Não nos esqueçamos de que o tema da palestra é os tempos são chegados. Como que isso acontece? Dessa agora eu explico sobre a verticalização do eixo da Terra. Por que que eles, da revista LBV, estavam preocupados com a verticalização do eixo da Terra, com as transformações que a Terra sofreria? As transformações nós já vimos. Muita parte vai para baixo d'água e tem parte que está debaixo d'água que vem para cima. E como é que isso se dá? Eles perguntam a respeito da verticalização. Então nós temos aqui a Terra, aqui a Lua na sua órbita. Vejamos bem que a Terra está presa à órbita do Sol, ela está numa perpendicular em torno do Sol, só que ela tem uma inclinação de 23 graus, porque o polo magnético da Terra está aqui, ó. Ela tem essa inclinação. Com esta inclinação e com a Lua girando em torno da Terra, nós temos esta configuração geográfica. Porque o que é que determina as marés? Não é a Lua? É a Lua. Se a Lua continua na mesma trajetória, mas a gente muda o eixo, as águas mudam de lugar. Vamos fazer a experiência. Olha aqui, ó. Nós vamos modificar o eixo da Terra. Deixa eu só ver aqui um detalhe. Isso. Tá. Ainda está nos 23 graus. Eu estou passando aqui duas linhas para vocês verem o deserto do Saara passando aqui, ó. Nessa linha, o deserto do Saara, Arábia Saudita. E aqui a Austrália. De 23 graus, eu vou inclinar a Terra para 0 grau. Então vamos lá? Um pouquinho de esforço. Vamos ver? Pronto. 0 grau. Vocês veem que agora o deserto do Saara e a Arábia Saudita passa direto. Aqui. Cadê a Austrália? Passa reto aqui também. Antes elas faziam essa trajetória, agora não. Se a Lua continua na mesma trajetória e o eixo muda, muitas partes que estão acima do mar irão para baixo e muitos que estão abaixo virão à tona. Daí a preocupação do pessoal da LBV com a verticalização do eixo da Terra, porque eles não sabem como que é, vai que é para depois da manhã, né? Então, agora veja só que interessante, se a Terra ficar colocada com seu polo norte e o polo magnético em 0 grau, desaparecerão de imediato as 4 estações do ano. Não teremos mais primavera, verão, outono e inverno. Pode esquecer. Não tem mais isso. Acaba. Então, 23 graus, a posição normal dela. E se eu falasse em colocar em 90 graus? Não é? Vamos lá? Vamos inclinar o polo magnético dela para 90 graus? Vamos, olha lá, está mudando. Se for assim, durante 6 meses, o polo norte estará derretido completamente. E o polo sul
na escuridão. 6 meses não, 3 meses. E se a Lua continua na mesma trajetória, modifica todinha essa estrutura, mesmo porque os polos irão derreter, cada um a seu turno. Aí vocês podem pensar assim, bom, mas aí você forçou um pouco, né? Porque colocar a Terra a 90 graus, não forcei não, porque o planeta Urano está a 98 graus. O polo magnético de Urano, o polo norte de Urano, está aqui a 98 graus. A Terra demora 1 ano para dar uma volta em torno do Sol. O planeta Urano, ele demora 84 anos porque está muito longe. Mas veja que interessante, o polo norte com luz do Sol permanente por 21 anos, que é o período que vem daqui a aqui, com luz permanente. O polo sul com escuridão permanente durante mais 21 anos, que é o que está aqui. Se Urano vem para cá, então muda. E quando ele está aqui? Quando ele está aqui é aquele meio termo em que a luz do Sol pega exatamente na linha do Equador e não diretamente nos polos. E a Terra, que está com a sua inclinação de 23 graus. Vamos mudar o eixo da Terra? Vamos. A Terra tem a trajetória de 1 ano, pronto, mudou. Vou voltar. Mudou. Durante 3 meses, o Polo Sul com Sol permanente e o Polo Norte em completa escuridão. Passa 3 meses, vem para cá, a claridade vai para a linha do Equador. Indo aqui, é o Polo Norte que derrete por 3 meses, não sobra nada. E o Polo Sul no escuro por mais 3 meses, conforme está no gráfico. Então, invertendo a posição, temos aqui a nova situação. Aí está a Terra, aí com as particularidades, né, de inclinação, na verdade não são 23 graus, é 23,44, a Lua também tem uma inclinação. Sabe por que a gente nunca vê a face oculta da Lua? A Lua gira. Até há pouco tempo achava-se que não, mas a Lua gira. Acontece que o giro da Lua está cravado com a rota dela em torno da Terra. Então, à medida que ela circunda a Terra, exatamente 28 dias. Por isso que a gente vê sempre a mesma face. Bom, então agora a gente entende que se houver a verticalização do eixo da Terra, muitas partes que nós hoje temos como habitáveis, onde tem seres humanos e toda espécie de fauna e flora, irá desaparecer. Como é que isso pode acontecer? Aqui não está o polo magnético? Digamos que um planeta ou um astro qualquer, com uma força magnética muito grande ou com uma gravidade muito grande, tem coisas que são assim, estonteantes para nós. Por exemplo, a Terra está presa na órbita do Sol. Qual é a distância da Terra ao Sol? Olha como é longe. A luz demora 8 minutos para chegar de lá até aqui, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, e está presa. Digamos que um outro astro venha, onde está o pontinho vermelho ali, um outro astro venha de longe, né? Vamos aproveitar aqui o espaço. O astro chegando, e vai, com uma força magnética ou uma gravidade muito grande, e vai. No que ele passa aqui, acontece isso daqui, e ele vai embora. Essa era a preocupação do pessoal da LBV. Foram perguntar, porque afinal de contas, quando vai acontecer? Agora, aquele gráfico que eu falei, 260 mil anos de repouso, 260 mil de atividade, mais 260 mil de repouso. Nós estamos aqui, 260 mil de atividade. Já entendemos as transformações da Terra, já entendemos a questão da verticalização do eixo da Terra, o que acontece, como acontece. Agora vamos falar da gente mesmo. Neste período de atividade, que é o período em que nós estamos, 60 a 64 mil anos foi para o preparativo da vida organizada, certo? Depois, tivemos 28 mil anos de uma raça primitiva, depois mais 28 anos de segunda raça primitiva. Seus traços se perderam por causa do primitivismo. Depois veio a raça lemuriana, ficou por mais 28 mil anos.
Depois da raça lemuriana, a raça da Atlântida, mais 28 mil anos, estamos aqui. Ainda faltam 90 e poucos mil anos, nós estamos aqui. Vocês estão percebendo como é que nós somos antigos? A questão do tempo, a gente vai viver quantos anos? 80, 10 anos? 80, 90 anos? 100 anos, 70 anos? O que é isso, perto disto? Nós estamos aqui, chegamos no período da raça, que é marcada pelos exilados de Capela, que tem também um período de 28 mil anos. Depois que este período, que é onde estamos vivendo, nós estamos vivendo aqui, depois que acabar, nós teremos ainda mais 2 períodos de 28 mil anos, para fechar esse ciclo de atividade. E agora então nós vamos falar de nós. No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel diz que os exilados de Capela reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos. Os exilados de Capela, 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos. Unidos na esteira do tempo, quer dizer, não é que chegou e já formou o grupo, unidos na esteira do tempo, formaram a raça ariana, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. A civilização do Egito não existe mais. Cadê a grandeza dos faraós, os guerreiros da Terra Negra, que dominaram por muito tempo, construíram pirâmides? Hoje tem várias especulações sobre as pirâmides, nenhuma é válida, porque é um bloco daqueles que a gente vê, e que são milhares de blocos, da minha altura, pesa 10 toneladas cada um. Enfim, o que é o Egito hoje? Nada. O máximo que acontece é um movimento ou outro ali, alguma, rebeldia a ser expressiva na praça Tauir, na cidade do Cairo. Só. Se você navegar o rio Nilo, você vai ver as grandezas de épocas passadas, o Vale dos Reis e por aí vai. Mas o que é o Egito hoje? Nada, não tem poderio financeiro, econômico, militar, social, nada. Porque a civilização do Egito, que veio de outro lugar, já cumpriu aqui a sua tarefa, já pagou as suas dívidas e já foi embora. Já foi embora. Já foi embora. Então essa não está mais aqui. O povo de Israel, das 4 grandes raças que vieram de Capela, o povo de Israel tem sido a mais orgulhosa. Tanto é que receberam o Cristo e acharam que era pouco. Eles queriam a supremacia material. Como Jesus trouxe a supremacia espiritual, não serviu. A raça de Israel, o povo de Israel, está aí até hoje, sempre em profundos conflitos. Eles têm notícia de como as coisas estão acontecendo lá. Ficaram 2000 anos sem pátria, coisa que nós não sabemos o que é isso. Porque o Brasil é muito grande, a gente viaja, pega um avião aqui em Araçatuba, vai lá para o Rio Grande do Norte, viaja 3, 4 horas e está dentro do Brasil. Diferente de outros lugares. Em outros lugares, o estrangeiro é o estrangeiro. Não tem muita conversa não. Não é como o povo brasileiro, que quando chega um turista aqui, a gente já chama para tomar café em casa. Lá fora não é assim. Então Israel está aí até hoje. As castas da Índia. Na Índia, um homem de uma casta não pode casar com a mulher de outra casta. E acreditam na reencarnação. Possuem lá vários avatares, que são como que deuses ou semideuses. Com tanta cultura espiritual, ainda se mantém no atraso, porque tem a divisão de castas. Um turista deu uma nota de dólar, de $50 para um indiano, e ele recusou. Por quê? Porque eu não posso entrar no banco para trocar, a minha casta não me permite que eu receba o dólar e vá trocar numa agência bancária. O turista teve que pegar e ele trocar o dinheiro, se não me engano, a moeda é o hindi, o hindi é uma... Enfim. Porque senão aquele que ganhou
a gorjeta de $50, não poderia trocar. E aí tem por fim a raça ariana. Quem é a raça ariana? Nós que estamos sentados aqui. A raça ariana, com o tempo, na esteira do tempo, foi se vinculando na Europa. Na Europa. Então vamos ver se nós somos a raça ariana ou não. Quem que está aqui na sala que os seus bisavós, os 4, os 8, são brasileiros? Ninguém? Pois é. Aí que está. Os avós, vou falar de mim que eu sei, não sei de vocês. Os meus 4 nasceram na Espanha. E aqui nós temos descendentes de italiano, espanhol, português, alemão, enfim. É a raça ariana que se vinculou na Europa. E depois, no correr do tempo, nesses últimos tempos, muitos vieram para o Brasil, dos quais nós somos os descendentes. Porque para a pessoa me dizer se é brasileira mesmo, eu quero saber se os seus 8 bisavós nasceram aqui. Aí sim. Senão, não. Pois não é? Agora, olha o que o Emmanuel fala. Achamos-nos agora nos últimos períodos da raça ariana. Gente, será que nós vamos morrer amanhã? Achamos nos últimos períodos da raça ariana. Ora, mas na contagem de quem? Deles, dos espíritos elevados. Porque na contagem deles, esses últimos períodos, isso leva tempo. Para a gente entender melhor, tem que lembrar aqui que a raça negra e a raça amarela, essas são genuinamente da terra. Esses é que são os verdadeiros terráqueos. Os demais, não. Os demais não. Então, veja só. Tudo isso que foi mostrado até agora é como se fosse uma introdução para a gente ter a noção do que é o tempo e entender o que vem agora. Diz o Emmanuel assim: ainda em resposta, podemos considerar essas raças como grandes ciclos de serviços em que somos chamados de 1000 modos diferentes. Essas raças todas são ciclos de serviço em que somos chamados de maneiras diferentes em cada ano da nossa permanência, na crosta do planeta ou fora dela, chamados ao aperfeiçoamento espiritual, que é o objetivo de nossas lutas, de nossos problemas, de nossas grandes questões na esfera das relações, de relações uns para com os outros. Então, todos esses grandes períodos, antes até da raça lemuriana, o objetivo é o aperfeiçoamento espiritual. E nenhum de nós aqui sabe dizer com exatidão de onde vem, de onde os nossos corpos vieram, quanto tempo nós estamos aqui, não dá para saber. Então, o grande objetivo é este. Agora veja só, é necessária a fixação de valores morais em nossa personalidade terrena. Está dizendo ele, que diante de tudo isso que ele falou e mostrou, é necessária a fixação de valores morais em nossa personalidade terrena, de conformidade com os padrões estabelecidos no Evangelho do nosso Divino Mestre. Então nós temos que fixar valores morais na nossa personalidade, de acordo com os padrões estabelecidos no Evangelho de Jesus. E agora é que vem, a fim de que estejamos realmente habilitados a enfrentar valorosamente as lutas que se avizinham de nós e preparados para desfrutar da nova era que facilitará nossos círculos evolutivos. Enfrentar valorosamente as lutas que se avizinham de nós. Faltou um M aqui, né? Enfrentaremos períodos de grandes tribulações, sim. Grandes tormentas, sim. É o que ele está falando. Para isso é necessário o quê? Fixar na nossa personalidade os ensinamentos do Evangelho de Jesus.
porque senão nós não vamos aguentar. Isso foi em janeiro de 1954. Valores morais em nossa personalidade terrena, para que sejamos habilitados a enfrentar valorosamente as lutas que se avizinham de nós. Essas lutas estão começando agora, quase 100 anos depois. Vamos lá? Para que a gente possa se situar e entender que quando Jesus falou, é chegado o reino dos céus, ele falou a verdade. Nas obras espíritas, quando está dizendo lá, os tempos são chegados, é verdade. Haverá grandes transformações, é verdade. Não na nossa contagem, porque a nossa vida é muito curta. E aqui agora a gente passa a ter uma dimensão boa. Aqui, nessa linha, é o ano 32. Jesus disse, é chegado o reino dos céus. Ele tem razão ou não tem? Ele falou a verdade ou não falou? Tem razão e falou a verdade. Porque quando ele disse isso aqui, nós já vivemos tudo isto aqui, olha. É chegado o tempo. Neste tempo aqui, em que ele esteve, nós já tínhamos vivido tudo isto. Hoje, 2024, do ano 32 para 2024, quase 2000 anos. É só isso aqui. Aqui tem 2000 anos. Aqui tem 2000 anos. Então, quando ele fala, ele, para quem não sabe, veja só, quem é Jesus? Os planetas, os sistemas planetários, em que ele fez a sua evolução até chegar ao Cristo, esses sistemas planetários já foram destruídos há muito tempo, não existe mais. Não existe mais. Então ele tem razão quando ele fala, é chegado o reino dos céus, porque só falta isso aqui na nossa vida, que já vivemos aqui. Então nós precisamos de começar a prestar atenção do quesito tempo. O tempo não é como a gente pensa. Nossa vida é de 90 anos, 80 anos, e a gente baseia tudo nisso. Não é assim. Quando Jesus falou há 2000 anos, é chegado o reino dos céus, ele falou com razão. Mas nós não estamos aqui ainda. Pois é, mas só falta aquilo ali, ó. Quando vocês vão para São Paulo de automóvel, estão voltando cansados, quando vocês chegam em Birigui, vocês estão que não aguentam mais. Aí fala assim, bom, ainda bem que só falta 30 quilômetros, né? Não é assim que acontece com vocês? Porque eu, quando vou para São Paulo, chego em Rio Preto, eu estou que não aguento mais, ainda falta 150. Eu falo, meu Deus do céu. Só que quando chego em Estrela do Oeste, falta 15, eu falo, ainda bem que chegamos, né? E acredito que não seja só comigo esse tipo de sensação. Só falta isto aqui, ó. Relembrando o Emmanuel, que estejamos realmente habilitados a enfrentar valorosamente as lutas que se avizinham de nós. Nunca mais vocês deverão se esquecer disso aqui. Nunca escurece de repente. Vocês já viram escurecer de repente? Está de dia, de repente está de noite? Não, nunca escurece de repente. Assim também, essas lutas que se avizinham, elas não aparecem de repente. Já começaram, mas aparecem aos poucos. Nós teremos grandes infortúnios, que irão nos acicatar de maneira terrível. Vocês querem ver? Eu não vou falar de corrupção, não vou falar de roubo, não vou falar de crime, não vou falar de assassinato. Daí não deveríamos, mas praticamente nos acostumamos a isso. Está errado, mas enfim. Quanto tempo levaram tentando legalizar a droga? Décadas. Conseguiram.
E a droga é boa ou é ruim? Não adianta perguntar para a gente. Tem que perguntar para a mãe que perdeu o filho morto por overdose. Essa sim vai saber responder o que é a droga. Tem que perguntar para o pai cujo filho foi morto pelo tráfico porque adquiriu droga e não pagou. Tem que perguntar para a família que já internou o filho 4, 5, 6 vezes e não consegue libertá-lo da droga. Tem que perguntar para eles, não é para nós. Tem que perguntar para o jovem que usa droga se ele consegue viver sem a droga, e se falar que consegue, prove. Dificilmente, provavelmente ele vai falar assim: não, eu consumo há 40 anos, mas eu não sou dependente, é só uma recreação. 40 anos. E eu estou falando isso porque eu conheci pessoas assim. Conheci não, conheço. Faz tempo que eu não vejo, mas conheço. E aí que está. Vai aos poucos. Vocês acham que não vão legalizar o aborto? Vai. Ficam tentando. Da mesma forma que tentaram com a droga. O que vocês acham da ideologia de gênero? A pessoa adulta faz o que ela bem entender, ninguém tem nada com isso, cada um tem a sua vida. Não tem que dar satisfação a ninguém. Agora, dizer para uma criança na escola que não existe homem e mulher, que isso é uma construção social e que cada um pode ser o que quer ser, isso é crime. Isso é crime. São essas lutas aí que se avizinham de nós. Homem quer casar com homem, casa, mulher quer casar com mulher, casa, cada um faz o que quer, ninguém tem nada com isso. A gente tem sim que respeitar a opção de cada um. Agora, vim falar para a criança de grupo, que é isso? Que é isso? Falar que não existe homem e mulher, isso é uma construção social. Onde é que nós estamos indo? Agora, estão tentando mudar o nome da pedofilia, porque falar em pedofilia fica mal. Então é sexo transgeracional, ou seja, sexo entre gerações diferentes, do adulto e de uma criança, por exemplo. Fora as questões outras de corrupção, roubo, violência, né? Na cidade de São Paulo, você não pode atender o celular na calçada. Em qualquer lugar da cidade, você não pode atender o celular na calçada. Se você tem uma casa, você sabe que você poderá ficar sem ela a qualquer hora, de acordo com o que se comenta aí nos altos escalões do governo. E não estou falando de política não, porque não me interessa, estou falando daquilo que eu vejo nas reportagens, não importa quem seja que fale, o que importa é a consequência do que se fala. Teremos grandes infortúnios. Isso daqui eu fotografei de uma lousa numa palestra que eu fiz em Uberaba. De todos os infelizes, os que perdem a confiança em Deus e em si próprios, são os mais exitosos. Desculpe, vocês estão lendo aí que dá para ver também, né? Os mais exitosos de todos os infelizes, os que perdem a confiança em Deus e em si próprios, são os mais exitosos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Então nós temos que entender que os tempos são chegados. E falando da dimensão tempo e espaço, a gente entende que Jesus tem razão. Mas nós vamos enfrentar grandes infortúnios e nós não podemos perder a fé. Porque vem aí uma onda avassaladora do mal. E nós não podemos perder a fé. Porque de todos os exitosos, o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Vocês sabem por que as igrejas na Europa estão vazias? Estou procurando o relógio agora que achei. Estou acabando, viu, gente? Vocês sabem por que as igrejas na Europa estão vazias? Não sabem? Vou contar para vocês. Eu não ouvi falar não, eu estive lá e vi. Nas igrejas que eu entrei, tinha mais turista do que frequentador, do que os fiéis. E fui em diferentes horários. Em algumas delas tem que pagar para entrar. As igrejas estão vazias porque na Segunda Guerra Mundial o filho estava na guerra,
o pai estava na guerra, o irmão estava na guerra, o sobrinho estava na guerra, o tio estava na guerra. As pessoas entravam na igreja, botavam o joelho naquela pecinha de madeira que tem para se ajoelhar, e ali ficavam em preces fervorosas. E quando saíam, tinha parte da cidade destruída por bomba. No dia seguinte tinha a notícia de que o marido morreu, de que o filho desapareceu num bombardeio, de que o tio foi preso, e isso foi se repetindo dia após dia. E então os europeus perderam a fé, porque eles iam, rezavam, porque na Europa a predominância religiosa é a Igreja Católica Apostólica Romana. Iam, rezavam, e depois tinham esse resultado: perderam a fé e a confiança em Deus. Por isso que as igrejas estão vazias. E nós precisamos de entender essa questão do tempo, que a nossa vida é curta e que, apesar de todos esses tumultos, os tempos realmente são chegados. É chegado o reino dos céus. Nós precisamos de compreender isto para que não percamos a fé e a confiança em Deus, porque essa onda do mal avassaladora é violenta. Então nós temos que permanecer na nossa fé, com fortaleza de ânimo, com firmeza de caráter, fixando no coração, na nossa personalidade, os ensinamentos de Jesus para superar isto tudo. Os tempos realmente são chegados. É chegado o reino dos céus. Só falta aquela beiradinha ali, que nós vimos. Mas teremos lutas terríveis. Então que estejamos preparados para que conosco não aconteça o que aconteceu com os europeus, que perderam a fé, perderam a confiança em Deus. Não vamos deixar isso acontecer conosco. Nós temos que ser positivos no nosso modo de ver, de entender e de pensar. Aborto, não, sou contra. Não vamos contemporizar. Mais do que isso, vocês sabem que as igrejas estão sendo atacadas. Na Europa, na França, toda semana praticamente destroem uma igreja. Mais de 4.000 já foram detonadas. Que a França tem muitas igrejas, muitas. Botaram fogo na Catedral de Notre Dame. E por aí vai. Nos Estados Unidos, questão de 2 anos, degolaram uma estátua de Jesus. Alguma vez vocês já imaginaram alguém degolando uma estátua de Jesus, derrubando a estátua do pedestal? Aqui no Brasil, a mesma coisa. E se não formos firmes, se não tivermos confiança em Deus, fortalecidos na fé, nós não conseguiremos defender o centro espírita. Que primeiro começa na igreja, depois vai no templo protestante, depois chega no espiritismo, depois vai por aí abaixo. Então não percamos a confiança em Deus, nem sejamos privados da fé, porque seremos os mais exitosos. Aqui é uma poesia que de uma certa forma retrata nossa trajetória. Diz assim, olha: fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões e longa e ansiosa espera. Partícula, pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal, no instinto da fera, achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leva a transpor o clarão das estrelas. É da autoria de Adelino Fontoura Chaves, poeta, contista, teatrólogo, psicografado pelo inesquecível Chico Xavier, está no livro Antologia dos Imortais. E para vencermos essas coisas todas, e para termos os conhecimentos que se pode ter, fora daqui, fica difícil. A doutrina espírita, e só a doutrina espírita, traz essa gama de conhecimentos, de informações, que balizam o nosso comportamento, tanto com conhecimento, quanto em alinhamento moral, para que possamos prosseguir. Então devemos nos manter fixos aqui e
acima daqui, só Jesus Cristo. Se no anterior é muito difícil, fora daqui é impossível, não tem jeito. Então, que alicercemos em nosso coração, em nosso sentimento, os postulados de Jesus, não percamos a fé ante a onda avassaladora do mal, porque afinal de contas, é chegado o reino dos céus. Muito obrigado pelo convite que me foi feito para estar aqui nesta casa e em data tão importante, quando se comemora os 84 anos de existência. Então eu fico não só agradecido, mas também me sinto honrado por ter sido escolhido para estar aqui em data tão especial, junto com vocês. Muito obrigado. Nosso grande agradecimento ao Dr. Pedro por todo esse ensinamento que ele nos trouxe, falando de um livro que é difícil de entender, e que a gente tem que ler, tem que estudar para aprender. E é para isso que nós estamos aqui, para buscar o aprendizado. E ele nos trouxe muito hoje à noite. Então vamos nos preparar para o passe, agradecendo a este que se encontra transfigurado atrás de mim, através do slide. A esse Espírito de luz que aqui veio para ajudar toda a humanidade terrestre, trazendo consigo lições de amor, lições de carinho, lições de progresso para todos aqueles que aqui habitavam. Nos enviou através do nosso Pai, o Consolador prometido, essa doutrina maravilhosa que aclara nossas ideias, que abre os nossos olhos, que fortalece os nossos corações. Mas é preciso, como foi colocado aqui hoje, termos persistência na fé, procurarmos o melhor entendimento para tudo aquilo que ocorre em torno de nós. Sermos firmes na nossa luta. Aprendemos a amar, aprendemos a lutar, aprendemos a ser melhores a cada dia, buscando a nossa reforma íntima, buscando colocar em nossas atitudes mais amor, mais carinho, mais brandura, mais mansidão. Sabemos que problemas ocorrerão, mas sejamos firmes em tudo aquilo que a gente aprende. E assim, encerrando as nossas atividades essa noite, é que agradecemos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que nos é dado, com tanto amor e com tanto carinho. Que assim seja.